Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula e dessa vez estaremos falando um pouquinho a respeito de direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, para início de conversa, você está vendo aí a imagem, né? Esse aí é o Martin Luther King, né? Pastor americano, na década de 60. E ele é um dos ícones, né, da luta pelos direitos civis, ou seja, você ter direito de igualdade. É um dos direitos aí que tanto aflige a sociedade hoje, e tanto é requerido pela sociedade. Você tem direitos civis, você tem igualdade, você tem liberdade, você tem o direito de voto, você tem o direito a satisfazer as suas necessidades básicas, segurança, educação, direito à vida, direito à moradia. Isso tudo são direitos, mas a gente vai ver aqui cada um deles passo a passo. Você vem comigo? Então vamos lá. Então tá aí, né? Para que a gente comece a falar a respeito de direitos, né, você tem que saber quais são os seus direitos naturais. Quais são os seus direitos naturais? Você sabe? Então você tem direito à vida, né? Está aqui representado. Deixa eu passar aqui o cursor para você ver. Vou pegar aqui meu cursor, está aqui, ó, direito. Aqui é melhor. Não, esse aqui não é bonito, não. Deixa eu colocar um outro cursor aqui. Olha esse ponteiro aqui. Melhorou. Então tá aqui, ó. Você está vendo aí na imagem, né? Direito à vida, representada aqui, né, por um casal, né? Vai nascer uma criança, essa criança tem direito à vida. Ela já nasce com direitos. Isso é um direito constitucional, direito garantido pela Constituição e direito universal também, direito à vida. Você tem esse direito? Você teve, você tem e você terá. Então você tem direito à liberdade, você nasceu, tá aqui, ó, representado aí pelo pássaro, né? Você nasceu, você tem direito à liberdade. É um direito também natural, você já nasce com ele. Então, antes, por que são direitos naturais? Porque antes de você se entender melhor por gente, por pessoa, como ser humano, alguém tem que garantir esses direitos para você. Então, até antes de você nascer, tem gente lutando pelos seus direitos. Direito de nascer, direito à vida, olha só. Direito à liberdade, e depois que você cresce um pouquinho, né, você toma consciência de quem você é, né, e qual o local, o lugar melhor que você ocupa na sociedade, você tem o direito à propriedade, tá aí. Né? Eu lembro que em alguns regimes que nós vivemos, tem no mundo isso, né, nosso planeta, em alguns países, esses direitos são vetados pelo regime que o país vive. Você tem aí hoje, Cuba está lutando por alguns direitos, né? Direitos de liberdade. Eles não têm direito de liberdade, não podem sair do país que eles vivem. E direito de propriedade lá também é bem restrito. Não é? Então, tem gente ainda pessoas que estão lutando por esses direitos. Lembre-se disso. Né? Bom, esses aí são os direitos naturais. O que é o direito natural? Os direitos naturais. O que são os direitos naturais? São esses aí. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Tá ok? Então vamos prosseguir. Você tem aí, né? De onde surgiu, ou de onde surgiram esses direitos? Quais são as fontes? Quem começou a falar sobre isso? Você tem ali a Bill of Rights, tá aqui, ó. Isso aqui é uma carta de direitos, né? Carta de Direitos. Bill of Rights quer dizer a tradução direta, né? Carta de Direitos foi feita aí na Revolução Inglesa, né? Revolução Gloriosa, e eles escreveram isso, olha, a Carta de Direitos. O povo passou a ter direito. Né? As pessoas antes, né, dessa Constituição de Direitos vivia sob um regime absolutista, né? Em que o rei fazia o que queria, quando queria e como queria. Né? Então as pessoas começaram a lutar pelos direitos. Uma outra reivindicação, e essa você já deve ter ouvido falar, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Então também viviam sob absolutismo, né, um regime absolutista, e a população francesa, como influência do iluminismo, né, que falava sobre
esses direitos, a respeito desses direitos, fez uma revolução, né? Começou a reivindicar, eles começaram a reivindicar esses direitos, e aí eles escreveram lá na primeira Constituição, digamos assim, a primeira Constituição francesa, né? Não tinha uma Constituição, passou a ser a primeira. Eles escreveram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, está ali, né? Em que fala de liberdade, fala de igualdade, né? E de fraternidade. São os três símbolos, aí, os três princípios da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade até que não teve muito, porque a Revolução durou 10 anos, né? 10 anos de guerra. Mas depois a paz se estabeleceu na França. Tá ok? E você tem aí, por último, né, um outro gerador de direitos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa veio pela ONU, né, já em 1948. Foi feita essa declaração depois da Segunda Guerra Mundial, em que vários direitos, de forma geral, né, de forma universal, porque a guerra atingiu diversos países, foram feridos, foram violados na Segunda Guerra Mundial. Então eles fizeram esses direitos aí humanos, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, se você quiser procura aí que você vai achar, né? Mas que também são geradores, documentos geradores de direito. Então você tem esses três documentos aí como base. Então tá lá. Então tá aí, vamos falar um pouquinho sobre os direitos. Você sabia que cada direito que você tem gera um dever? Sabia disso? Você sabia que para você ter direitos, primeiro você tem que ter deveres? Por exemplo, se você tem direito à propriedade, é um direito natural que você tem, é bem provável que você tenha um dever sobre esse direito. Ou seja, você não pode violar a propriedade de ninguém. Então, se você quer o seu direito à propriedade, você também não pode violar o direito do outro a respeito desse assunto. Então, se você quer liberdade, você também não pode violar o direito de liberdade de outras pessoas. Né? Não faz sentido isso? Quanto mais você respeitar os seus deveres, quanto mais você cumprir o seu dever de respeitar o direito do outro, os seus também serão respeitados. Então lembre-se disso. Né? Então aí. Um dos direitos aí, né, civis, ou melhor, político, direitos políticos, né, quando você fala de direito político, você está falando de sistema de governo, você está falando de regime de governo, é o direito de voto. Então, para garantir os seus direitos, para que você tenha garantia de direitos, você tem que saber votar, você tem que ter o direito de votar, né, e ser votado. Já pensou nisso? Então, para você manter os seus direitos, você tem que votar e votar bem. Né? Você vai participar do poder para poder garantir esses direitos. Os direitos básicos aí que você tem. Né? O primeiro deles é votar. Se você vota bem, você vai ter aí os seus direitos garantidos. Ok? Lembre-se, você tem regimes que a população aceitou, você tem isso no planeta, né? E que esses próprios regimes tiraram o direito das pessoas. Então você tem que ter cuidado na hora de votar. Tem diversos países aí que não têm direitos. Tem que estudar direitinho para ver quais são eles, não é? E não votar nessa linha, nessa corrente, porque senão você vai perder os seus direitos. Se você vota em alguém que quer tirar os seus direitos, né? Propriedade, você tem direito de propriedade, de trabalhar, ter seus recursos, você tem que votar em quem quer garantir os seus direitos, não quem quer tirar os seus direitos. Cuidado! Bom, você tem esses direitos, são os direitos políticos, de voto, de ser eleito, né? Plebiscito, tudo isso aí faz parte desses direitos. Bom, vamos prosseguir? Então vamos lá. Então tá aí, né? Você tem os direitos sociais. Os direitos sociais, eles estão relacionados aí a essas questões básicas que você tem aí no seu dia a dia, suas necessidades básicas. Por exemplo, educação. Você está vendo aí, ó? Tá aqui, ó. Você tem direito à educação, moradia, né? Está relacionado a um direito natural também. É isso? É isso. Né? O lar, né? A saúde, você tem direito à saúde. A ter acesso a tratamento médico. Isso é um direito social seu. Você só garante os seus direitos. Repito, eu insisto nisso. Você só garante os seus direitos sociais, os seus direitos básicos, os seus direitos naturais, se você
usar bem o seu direito político. Então vote correto, né? Escolha bem seus governantes, não por interesses pessoais, o fulano vai me ajudar aqui, ali e tal. Não faça isso, vote por aquele que está querendo lutar pelos seus direitos, direitos de toda a população. Tá ok? Você tem direito à alimentação, ao direito social, né? Assistência, né? Em todos os casos, assistência social, por exemplo, assistência psicológica. Você tem direito à segurança, proteção, maternidade e infância. Lembra, direito à vida, tem direito, né? Antes de você nascer, você tem direito. Você tem direito à previdência social. Estou desempregado, coisa e tal, vou ficar velho, vou aposentar. Você tem esse direito. São direitos sociais. Lembre-se disso, direitos sociais. Esses aqui são os seus direitos sociais. Tá ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui, os direitos sociais. Está aqui embaixo escrito aqui para você. Perdão. São os seus direitos sociais. Vamos prosseguir. Perdão mais uma vez. Bom, você tem aí, né? Alguns alegam, todo brasileiro tem direito à moradia. Olha só, isso aqui é muito famoso, se você procurar na internet você vai achar essa frase, inclusive tem alguns livros aí didáticos que trazem essa imagem. Agora ali é aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde e tal. Muitos dizem que essa questão da falta de direito das pessoas está relacionada ao poder público. Isso é correto, né? Então, lembre-se disso. Se você não votou direito, é bem provável que você não tenha os seus direitos. Vote direito para ter direitos. Mas muito daquilo que não chega até você a partir de uma gestão pública está relacionado à corrupção. Alguns dizem que não, que em outros motivos, má gestão, coisa e tal. Mas a má gestão é corrupção também. Então pode ter certeza, 99%, né, da falta de direito da população, nesse caso aí você está vendo um pai de família, né, ou uma família, né, morando na rua, e isso é corrupção, que não levou ali acesso a essas pessoas à moradia, que não fez a distribuição de renda. A distribuição de renda é o governo pegar e investir os recursos nas áreas corretas, né, dar espaço para que indústrias passem a funcionar, passem a existir, para esse pai de família ter trabalho. É investir na escola para que os filhos deles não passem dificuldades. Então, se a corrupção leva o dinheiro, obviamente que o investimento não será feito. E aí você realmente tem pessoas só vendo esses direitos através de leituras, através, né, da imaginação, e não vivendo esses direitos. Então tá aí, são esses direitos básicos que nós temos. Você tem os direitos civis. O direito civil está relacionado aí a você, né, por exemplo, a ter acesso à justiça, né, você ter acesso à defesa, você ser acusado de um crime, por exemplo, você ter direito de se defender, são os direitos civis. Direito à liberdade é um direito civil seu. Os direitos políticos estão relacionados a você se votar e ser votado. Vote na pessoa certa que você vai ter garantias de direitos. E os direitos sociais são aquelas necessidades que você tem. Trabalho, propriedade, né, a sua casa, direito à moradia, saúde, segurança, educação, são os direitos sociais. Gravou isso aí? Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Isso tudo é garantido no artigo 5º da Constituição. Ok? Fique com Deus, um abraço e até a próxima.